E como é que é o dia a dia de um diretor financeiro de um monstro, né? Do lado positivo da palavra aqui, como o Corinthians, né? Uma empresa tão grande, faturamento superior a 1 bilhão, 35 milhões de consumidores que te cobram de uma forma diferente do que te cobravam na XP, por exemplo, né? Então, como é que é seu dia a dia desde que você entrou no clube? É o que você falou, assim, cara, além da política existe a paixão, né? Então você tá tocando um negócio que é extremamente impactante para 35 milhões de consumidores, né? Torcedores, estou chamando de Uhum, consumidores, obviamente, fazendo né, uma brincadeira aqui, mas essa paixão é algo, né, que também você tem que medir muito no dia a dia para tomar as decisões também. uhum, Né? Existe sempre qualquer notícia, ela vai para a imprensa muito rápido, tem grandes repercussões, então você tem que estar sempre controlando esse ambiente também. Mas o dia a dia, falando do trabalho, a gente precisa focar no que precisa ser feito, né? E nos maiores desafios. Né? Quais são os maiores desafios? É uma dívida muito alta, certo? Um fluxo de caixa muito apertado, né? E como você busca mais receitas e diminui as despesas, como você controla o orçamento. Esses são os 3, 4 maiores desafios que você tem no dia a dia. Então a agenda é dividida muito nisso, certo? Na dívida, a gente pode começar a entrar nos detalhes, a gente já fez coisas muito impactantes, certo? A gente dividiu a dívida em 5 grandes pilares e começou a tratar e olhar para cada um desses pilares de maneira resolutiva, uhum. certo? Como fazer. O primeiro pilar é a dívida, né, civil sem garantia, que a gente anunciou a RCE, que é uma medida de reestruturação, né, junto aos credores. Então, aprovar isso dentro do Corinthians, isso eu tenho que aqui agradecer ao Conselho Deliberativo. Foi montada uma comissão também dentro do Conselho que ajudou a gente demais. O diretor jurídico Vinícius Cascone, o apoio do presidente Augusto. Cara, tomar uma decisão dessa no Corinthians exige muita coragem, muita determinação e muita conversa. Então a gente ter conseguido passar internamente, entrar com a RCE, foi um grande feito dessa gestão, sem sombra de dúvida. Agora estamos esperando, né, a validação do juiz em referente ao plano que a gente referendou, estamos aqui aguardando, estamos à disposição para esclarecimentos, para explicar o plano, mas sem dúvida, né, uma vez aprovado esse plano, e caso seja aprovado, é um marco muito significativo dessa gestão. Trata de maneira muito sólida uma dívida que é a dívida que mais te aperta. Uhum. É aquela dívida que vem um bloqueio judicial, que trava a sua conta, que você não consegue operar. Então, assim, né, destravar isso e ampliar o prazo, certo? Isso é muito significativo e ajuda muito no quê? No fluxo de caixa, Uhum. que é o dia a dia do clube. Então esse é o ponto número 1. Aí a gente entrou com outro projeto que é muito legal, que é na CNRD, certo? CNRD é o órgão da CBF, certo? Que vincula toda a negociação de resolução e dívidas em relação a clubes brasileiros, certo? Jogadores, direitos de imagens, tudo e agentes aqui no Brasil. Então a dívida CNRD é outro pacote, é menor esse pacote. O programa que a gente fez na CNRD é em torno de 70 milhões contra quase 400 Uhum. da RCE, mas também já é um novo jeito de você olhar para essa dívida, negociar essa dívida, prolongar esse prazo. O que a Claro. gente queria dar um recado muito forte para os credores é falar assim: eu tô aqui, eu sei que eu devo, eu quero te pagar. Só que eu não consigo te pagar no jeito que está combinado aqui, Uhum. certo? Eu preciso de prazo para te pagar. Então isso é o mais importante, né? Que o Corinthians assumir isso e falar: eu estou aqui para liquidar com vocês, eu estou aqui para montar Uhum. um plano e pagar vocês, mas eu preciso de prazo, me ajudem, certo? Até para encaixar dentro do fluxo de caixa. Então esses são, né, os principais contornos. Daí tem os outros que a gente está trabalhando, como, né, um planejamento tributário, né, um pouco mais agressivo, uma negociação que a gente Uhum. está fazendo com a PGFN, ainda em andamento. Quando tiver mais detalhes a gente vem aqui falar. Uhum. Temos que olhar para a dívida da Arena, certo? Uhum. Depois a gente pode comentar um pouco aqui as ideias da Arena, mas temos que olhar para a dívida da Arena, uma dívida muito alta. Existe um esforço muito grande, e a gente pode comentar daqui a pouco também sobre a vaquinha da Gaviões, um super apoio da torcida, sendo muito bem sucedida. Eu acho que tem, né, ainda vários caminhos que serão feitos ao longo do ano em relação a marketing a isso, mas eu acho que tem outros caminhos complementares à vaquinha da Gaviões também, e a gente pode comentar isso daqui a pouco aqui. Eu acho que esses são os principais pilares aqui que a gente tem que Uhum. falar e estamos fazendo, e estamos muito felizes de estar, né, conseguindo endereçar grande parte disso. Acho que você usou um termo muito legal aí, que é ter uma abordagem resolutiva, né? Você ser intencional na abordagem do problema, né? A gente vê, né,
diversos dirigentes historicamente empurrarem o problema para frente, né? Como a gente vem no modelo associativo em que passa um período, vem outra gestão, é comum que você tenha, né? Ou era comum antigamente que você tivesse ali essa abordagem de vou focar em ganhar agora e para frente o próximo resolve, né? Sem essa abordagem resolutiva. E a gente falou muito aqui em diversos episódios, né? Abordando na época da chegada do Memphis, né? Na época de vários movimentos que o clube estava fazendo com a mudança, né, para entrada e transição para a LFU, que acho que é legal a gente abordar também, que é uma série de problemas muito complexos que tem que ter uma abordagem resolutiva. Então é isso, né? Tem que pegar uma dívida de 2,4 bilhões de reais e fracionar ela entre a CNRD aqui no Brasil, entre a arbitragem na FIFA, entre a RCE, entre a Arena, né? E ter estratégias para cada uma delas, que é exatamente o que vocês estão fazendo. E nesse contexto... Acho que o único que eu não comentei desse é a FIFA, que a gente também está, né, obviamente, olhando para essas dívidas FIFA. Essas dívidas FIFA, né, tem o efeito do transfer ban, e que é muito prejudicial ao clube. Então a gente precisa estruturar também um caminho de matar essas dívidas FIFA, né, e através de um funding, através de alguma estrutura para acabar com esse problema. Também estamos olhando muito isso também, né, Pedro? E sem dúvida é um outro jeito também de aliviar esses problemas que apertam demais. E a FIFA, sem dúvida, muito por causa do transfer ban, é algo que incomoda demais. A gente está atrás de uma solução para esse caminho. E aí eu ia colocar em números, né, só para facilitar para quem está ouvindo a gente também, mas a gente está falando da dívida de 2,4, por volta de 400 milhões de reais indo para a RCE. A dívida da Arena, ela transita ali em torno de 700, né, grandes números, é mais ou menos isso. A gente tem CNRD Brasil, que você falou, 70 milhões. Então aí estamos em metade da dívida, 1,2. O que tem além disso? Né? Tem o tributário, né, que você falou que tem essa negociação ainda. Tributário entre 800 e 900. Então aí já chegamos perto do número completo. O resto, né? é a dívida, a FIFA e mais a civil com garantia, né? Tá. O que não entra na RCE. Que não entra na RCE. Perfeito. Então, assim, todos os números que eu tô falando aqui, é importante deixar claro que a gente está fechando os números de 24, fechando o balanço de 24. Claro. As contas têm que ser aprovadas pelo Conselho Fiscal, pelo CORE e pelo Conselho Deliberativo. Então a gente vai falar aqui de estimativas dos números. Obviamente que esses números, parte deles foram apresentados no orçamento, que foi aprovado em dezembro de 25. Então eu gosto de fazer esse disclaimer porque é muito importante estar muito alinhado com os órgãos internos do Corinthians, e a gente não quer aqui, né, passar por cima de nada. Aqui são tudo... conversas, né, para explicar um pouco do que está acontecendo, mas... Até porque, naturalmente, 3 meses depois, os números vão mudar um pouquinho. Sim, né? É normal, a gente ainda está na fase de fechamento. Exato. Né? Então não tem os números fechados 100% ainda de 24, e depois, obviamente, eles têm que ser aprovados ainda pelo Conselho. Boa. Você ia puxar alguma coisa? Não, eu ia pegar a primeira pergunta da sua lista aqui em relação a qual era a situação, né, quando o Pedro chegou. E perguntar dentro desse contexto, porque logo na semana que o Pedro foi anunciado como diretor financeiro, o Corinthians também anunciou a migração para a estrutura da LFU, né? O Corinthians vinha ali trabalhando com a Libra e optou, por algumas condições, a aderir ao bloco da LFU e participar daquele lado das negociações de direitos. Então, dentro desse contexto, né? Você chegou lá e aconteceu esse movimento, como é que foi essa primeira semana no trabalho lá em julho do ano passado? É verdade. Eu fui anunciado acho que no dia 3 de julho, mas acho que eu comecei efetivamente um pouco antes, ali no dia 14, eu já estava ali no dia a dia, esperamos um pouco para anunciar. E acho que a questão da LFU veio um pouco depois, não meio de julho, ali por ali. Eu participei bem no final das negociações da LFU, as negociações já estavam bem avançadas, feitas, acho que de maneira muito boa pelo presidente Augusto, pelo diretor jurídico, na época secretário-geral Vinícius Cascone, e pelo ex-diretor financeiro Rosala. Acho que foi uma decisão muito corajosa do Corinthians. O Corinthians já estava pré-acertado com a Libra e decidiu trocar, e o Corinthians, com essa mudança para a LFU, virou, né, pelo menos nos próximos 4, 5 anos, o clube número 1 no Brasil em receitas no Campeonato Brasileiro. Mais que qualquer outro clube, em qualquer posição que você compare. Então, assim, foi uma vitória muito grande esse processo na LFU, foi uma decisão muito difícil, porém uma decisão muito acertada. Muito acertada. Eles concluíram as negociações agora, certo? Então, até então, obviamente, era uma estimativa do que eles fariam, mas conseguiram sim negociar. Mas acho que o mais importante do que isso agora, isso aí já está feito, já somos, né, LFU, etc. É o próximo passo disso, né, que na minha opinião destrava muito valor para todos os clubes do Brasil, esses 2 blocos, hoje não são 2 ligas, hoje são 2 blocos de negociação de transmissão de TV, certo? Esses 2 blocos de transmissão de negociação de TV têm
e se transformar em uma liga. O Brasil precisa ter a Premier League Uhum. deles, né? Isso destrava muito valor para os clubes, mas muito valor, né? Em todos os tipos de negociações futuras, em negociações de direitos internacionais, em vários outros caminhos que hoje os clubes não têm. Então, acho que esse é o grande desafio, né, de quem está à frente da LFU, e o Corinthians tem uma influência muito grande lá, e quem está à frente da Libra, né, de se acertarem e transformarem isso para que em 2026 ou 2027 a gente comece com uma liga única, né, organizada por esses dois blocos. Então, acho que esse é o grande próximo passo do futebol brasileiro. E eu acho que o potencial do futebol brasileiro é absurdo. Eu acho que o Brasil, sem sombra de dúvida, pode estar entre as 3 maiores ligas do planeta. Bem organizado, bem feito, dado o potencial do consumidor nacional, mas também pela geração de talentos que a gente tem, pelo histórico nosso e pela quantidade de fãs que a gente tem no mundo inteiro. Esse produto bem trabalhado, ele pode ser sim, cara, na minha opinião, uma das 3 maiores ligas do planeta. E isso destrava muito valor para os clubes. Isso daí já cruza muito com o que a gente falou no episódio com o Sica, né? Sim. Que é exatamente isso, uma possível unificação colocaria o Brasil aí num top 3 de ligas.